E agora vamos resolver a questão 139 da prova amarela do Enem 2020. Ela diz assim, olha, uma casa de 2 andares está sendo projetada. É necessário incluir no projeto a construção de uma escada para o acesso ao segundo andar. Para o cálculo das dimensões dos degraus, utilizam-se as regras 2h mais b menos 63,5 é menor ou igual a 1,5. Só que isso aqui é o módulo, veja que tem duas barras aqui, isso significa que esse valor aqui está em módulo. O módulo de 2h mais b menos 63,5 é menor ou igual a 1,5. E aqui ele também diz que o h ele está no intervalo aqui, h é maior ou igual a 16, ou menor ou igual a 19, está no intervalo de 16 a 19. Essa é a medida para h, nas quais h é a altura do degrau, denominada espelho, e b é a profundidade da pisada, como mostra a figura. Por conveniência, escolheu-se a altura do degrau como sendo h igual a 16. As unidades de h e b estão em centímetro. Aqui ele me dá que h é igual a 16. Na hora que esse comando me dá que o h é igual a 16, ele foi escolhido por conveniência, essa informação aqui perde valor. O h não está mais de 16 a 19, ele não é mais maior ou igual a 16 e menor ou igual a 19. h é igual a 16. Isso aqui nós vamos já usar essa informação. Aqui ele coloca a imagem da escada, que tem aqui a profundidade da pisada, que é igual a b, e a altura do degrau aqui, que é igual a h. Nesse caso, o mais amplo intervalo numérico ao qual a profundidade da pisada b deve pertencer para que as regras sejam satisfeitas é. Aí ele tem 5 opções aqui. Na primeira, o b é maior ou igual a 30. Na segunda, o b pertence ao intervalo aqui de 30 a 31,5. O b pertence ao intervalo de 30 a 33. O b pertence ao intervalo de 31,5 a 33. Ou b é menor ou igual a 33. Para eu descobrir qual o resultado correto aqui, qual o valor de b, eu preciso resolver essas equações aqui. E para isso, como eu falei para vocês, a primeira informação é essa aqui, ó. H igual a 16. Se H igual a 16, H não tem mais uma variação. E se ele não tem uma variação, eu posso substituir ele dentro desse módulo aqui para saber que resultado eu terei com essa substituição. Esse é o primeiro caminho que eu devo seguir. Eu vou substituir esse valor de H aqui. Então, eu tenho aqui um módulo que diz que 2H mais B menos 63,5, isso aqui está em módulo, é menor ou igual a 1,5. Estou pegando só essa equação da esquerda aqui. Ó. Colocando 16 aqui dentro, eu terei 2 vezes 16 é 32. 32 menos 63,5. O 63,5 é um valor maior do que 32, ele está com sinal negativo. Isso significa que eu vou fazer a subtração aqui, vai sobrar 31,5 com o sinal negativo. Então, esse módulo aqui fica b menos 31,5 módulo menor ou igual a 1,5. Isto aqui está em módulo, que eu fiz foi pegar 63,5, subtrair o 32, sobrou 31,5. A partir daqui, você precisa entender o conceito de módulo para fazer a resolução, porque aqui você não pode simplesmente passar esse 31,5 para o outro lado aqui está com sinal negativo, ele passaria com sinal positivo e ficaria b menor ou igual a 31,5 mais 1,5, que seria 33. Se você fizesse isso, você encontraria b menor ou igual a 33 e com isso você poderia acreditar que a resposta correta seria a letra E, b menor ou igual a 33. Mas não é assim que nós resolvemos módulo. Eu só poderia fazer isso se não tivesse essas duas barras do módulo aqui, ó, que elas estão aqui no comando. Se você se esquecer de colocar essas barras aqui, você erra a questão. Mas se eu tenho um módulo aqui, eu vou explicar para vocês como é que funciona o módulo. O módulo, se eu tenho aqui um valor qualquer, um valor x que está em módulo, e eu digo que ele é menor ou igual a 1,5. Se eu quiser sumir com essas barras daqui, que nós chamamos de resolver o módulo, eu vou dizer que menos 1,5 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 1,5. É assim que eu elimino essas barras. Eu preciso colocar que x está no intervalo de menos 1,5 a 1,5. É isso aqui que eu estou fazendo. Eu peguei esse valor aqui, coloco ele aqui do outro lado com sinal negativo, coloco o sinal da desigualdade aqui menor ou igual, e depois vou repetir o que já tinha aqui na minha equação. E por que a forma correta de resolver é assim? Isso aqui tem relação com a reta numérica. Se eu colocar uma reta aqui, coloco um ponto central aqui de origem, que é o 0. Aqui para a minha direita eu tenho 1,5. E aqui para a minha esquerda eu tenho menos 1,5. Menos 1,5. Quando eu estou falando de módulo, eu estou falando de distância, valor absoluto.
A distância do 0 até 1,5 é 1,5. Se eu estou tratando centímetro aqui, né, ele está dizendo que as medidas estão em centímetro. Então, a distância entre o 0 e esse ponto 1,5 tem uma distância de 1,5 centímetros. Mas a distância entre o 0 e o menos 1,5 também tem uma distância de 1,5 centímetros. A distância ela não muda se é para 1,5 positivo ou se é para 1,5 negativo. Tem a mesma distância, o mesmo módulo. Então, quando eu digo que o módulo é menor ou igual a 1,5, eu estou dizendo que esse módulo aqui ele pode ser um ponto nesse intervalo ou ele pode ser um ponto nesse intervalo. O x ele pode assumir o valor 1, por exemplo, ou ele pode assumir o valor menos 1. Por que ele pode assumir o valor 1 ou o valor menos 1? Ele pode assumir esses dois valores porque, se ele assumir o valor 1, a distância entre o 0 e 1 será de 1 centímetro, e 1 centímetro é menor que 1,5. Se ele assumir o valor menos 1, a distância entre o 0 e o menos 1 também será de 1 centímetro, e 1 centímetro é menor do que a distância em 1,5 centímetros. Toda vez que você encontrar um valor que esteja em módulo, ou seja, esteja em valor absoluto, significa que o valor que estiver aqui dentro, ele pode ser positivo ou negativo, ele estará representando uma distância. Ele sempre terá como resultado o valor positivo, ele nunca terá um valor negativo. Se a distância entre o 0 e o menos 1, não terá aqui menos 1 centímetro. Não. Eu estou tratando da distância, essa distância é positiva. Eu tenho uma distância de 1 centímetro aqui. Se eu estou analisando a distância entre o 0 e 1, a distância também é de 1 centímetro, é um valor positivo. O valor que estiver aqui dentro pode ser positivo ou negativo, e ele sempre está representando uma distância positiva. É por isso que, para eliminar essas barras aqui do valor absoluto, eu preciso mudar a representação para essa forma aqui. O x ou ele vai ser maior ou igual a menos 1,5, ou ele vai ser menor ou igual a 1,5. Isso se dá pelo fato dele estar ou neste intervalo aqui, beleza? Então, o que eu vou fazer agora para resolver essa questão é pegar esse valor aqui e representar ele dessa forma aqui. Primeiro, vou colocar aqui menos 1,5. Ele é menor ou igual. Vou pegar o que está dentro do módulo aqui, b menos 31,5. Isso aqui é menor ou igual a 1,5. Igual como eu fiz com o x. Tirei aqui as barras e coloquei aqui o sinal da desigualdade, menos 1,5 aqui. Coloquei o sinal da desigualdade e coloquei 1,5 aqui. A partir daqui, eu posso fazer uma soma nesse termo, desde que eu faça a mesma soma nesse termo e também neste termo aqui. Se eu tenho uma desigualdade aqui, eu tenho uma representação de um módulo, eu posso alterar esses valores desde que eu faça a mesma alteração dos três valores. O que seria alterar esses valores? Se eu subtrair 0,5 aqui, eu tenho que subtrair 0,5 aqui e eu tenho que subtrair 0,5 aqui. Se eu acrescentar uma unidade nesse termo aqui, eu tenho que acrescentar uma unidade nesse termo e eu tenho que acrescentar uma unidade nesse termo. Uma vez que eu faço isso, que é o princípio aditivo, se eu acrescentar a mesma unidade a todos os termos, a desigualdade permanece válida. Eu posso fazer. Eu não posso fazer só em um dos termos. Eu não posso alterar aqui, nem adicionar, nem subtrair nenhum valor aqui sem fazer a mesma subtração ou adição nos outros termos. O que eu fizer em um dos termos, eu tenho que fazer nos três. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse menos 1,5 e vou somar com 31,5. Aí vou colocar o menor ou igual. Vou pegar o b menos 31,5 e vou somar com 31,5. Vou colocar o sinal da desigualdade aqui, vou pegar 1,5 e vou somar com 31,5. Adicionei 31,5 aos três termos, ao da direita, ao do centro e ao da esquerda. Por que eu adicionei 31,5? Porque eu quero que sobre só o b aqui. Olha, nas minhas respostas eu tenho só o b. A única variável que tem é o b. Ela não está somando ou subtraindo com nenhum valor. Para assumir este valor aqui de menos 31,5, eu tenho que colocar uma adição de 31,5, porque ficará 31,5 menos 31,5, isso aqui dará zero. E b mais zero é igual a b. Só que quando eu fiz essa soma aqui no centro, eu fiz a soma também na esquerda e fiz a soma na direita. E essas somas aqui eu preciso fazer. Menos 1,5 mais 31,5 vai sobrar 30, porque 31,5 menos 1,5 dá diretamente 30. Isso aqui é menor ou igual b menos 31,5 mais 31,5. Eles vão se cancelar. Isso aqui sobrará somente o b, que é menor ou igual 1,5 mais 31,5 é
33. Veja, o meu B ele é maior ou igual a 30, menor ou igual a 33. E eu tenho essa opção de resposta aqui, olha. A letra C, eu tenho que o B é maior ou igual a 30 e menor ou igual a 33. Então, essa aqui é a resposta correta. Para chegar nesse valor, o que eu precisei fazer? Eu precisei substituir o valor de H e depois eu precisei utilizar o conceito de módulo, como eu faço para eliminar as barras. Fazer a substituição de H é simples. O cuidado era na hora de resolver essa desigualdade aqui, olha. Como eu falei para você, se você só passa esse valor aqui para o outro lado e depois faz a soma, você teria chegado na resposta da letra E e era uma resposta errada. Mas se você conhecesse a resolução de módulo, que você passa a representá-lo dessa forma aqui, que é a representação do valor absoluto, você faria o desenvolvimento correto e chegaria na resposta correta aqui, que é a letra C. Beleza? Espero que você tenha compreendido. Se você não compreendeu, coloque aí no comentário o que foi que você não compreendeu, que é para eu gravar um vídeo e tirar a dúvida de vocês. E se você gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal, porque diariamente colocamos os vídeos com resoluções do Enem e com conceitos matemáticos inteiramente grátis, que é para você acompanhar todas as aulas que nós postamos. Desejo a você bons estudos e até a próxima aula. E agora vamos resolver a questão 140 da prova amarela do Enem 2020. É uma das mais fáceis que teve no Enem 2020. Dá uma olhada. Muitos modelos atuais de veículos possuem computador de bordo. Os computadores informam em uma tela diversas variações de grandezas associadas ao desempenho do carro, dentre elas o consumo médio de combustíveis. Um veículo de um determinado modelo pode vir munido de um dos dois tipos de computadores de bordo. O tipo A informa a quantidade X de litro de combustível gasto para percorrer 100 km. O tipo B informa a quantidade de quilômetros que o veículo é capaz de percorrer com 1 litro de combustível. Um veículo utiliza o computador do tipo A e, ao final de uma viagem, o condutor viu apresentada na tela a informação X sobre 100. Caso o seu veículo utilizasse o computador do tipo B, o valor informado na tela seria obtido pela operação x vezes 100, x sobre 100, 100 sobre x, 1 sobre x ou 1 vezes x. Veja que é uma questão que ela tende a iludir você. Aqui é simplesmente uma comparação entre grandezas. Se você souber fazer comparação entre grandezas, você consegue resolvê-la de forma muito rápida, porque a comparação entre grandezas é um assunto lá do sexto ano, é um assunto muito simples de você compreender, e eu vou mostrar para você agora. Veja que no comando ele diz assim, olha, muitos modelos atuais de veículos possuem um computador de bordo. Os computadores informam em uma tela diversas variações de grandezas associadas ao desempenho do carro. Então ele mostra as variações entre grandezas. Entre elas, o consumo médio de combustível. Um veículo de um determinado modelo pode vir munido de um dos dois tipos de computadores de bordo. O tipo A informa a quantidade, eu vou esquecer o X aqui, a quantidade de combustível gasto para percorrer quilômetros. A relação que o tipo A apresenta, que esse computador aqui do tipo A apresenta, é a quantidade de litros de combustível pela distância em quilômetros. É isso aqui que ele apresenta. Esqueça o x, esqueça o 100, esqueça as quantidades. A relação que ele apresenta entre as grandezas é litro por quilômetro. O tipo B informa a quantidade de quilômetro que o veículo é capaz de percorrer. Esqueça o litro aqui, ó, é capaz de percorrer com combustível. O tipo B é quilômetro por litro. É uma inversão aqui. O tipo A ele lhe dá a relação de litro por quilômetro, o tipo B lhe dá quilômetro por litro. E ele coloca aqui o 100, ele coloca aqui 1 só para confundir você. O que você precisa entender é isso aqui, comparação entre grandezas, litro por quilômetro ou quilômetro por litro. Aí depois ele diz assim, um veículo utiliza o computador do tipo A e ao final de uma viagem o condutor viu apresentada na tela a informação X sobre 100. O tipo A ele dá litro por quilômetro. Se estava na tela X sobre 100, significa que era X litros por 100 quilômetros. Essa que era a informação que tinha ao final da viagem. Caso o seu veículo utilizasse o computador do tipo B, o valor informado na tela seria obtido pela operação. Ora, era simplesmente o inverso. Aqui é litro por quilômetro, aqui seria quilômetro por litro. Então, onde está o 100 aqui, aqui estaria no numerador, aqui estaria o x. Porque são x litros, 100 quilômetros. Aqui seria 100 quilômetros por x litros. E a resposta da questão é a letra B. Uma questão muito simples, desde que você conheça a comparação entre grandezas. Se você não conhecer a comparação entre grandezas,
Aí você ia se enrolar aqui, porque aqui aparece 100 quilômetros, você ia achar que esses 100 quilômetros aqui são esses 100 aqui que apareceu, e por causa disso, aqui no computador do tipo B, você ia querer encontrar esse 1 litro de combustível aqui e acabar marcando ou essa letra D ou essa letra E. Não. Isso aqui é comparação entre grandezas. Os valores que apareceram no computador do tipo A seriam os mesmos valores que apareceriam no tipo B, porque a viagem foi a mesma. A única mudança que teria é que no computador do tipo A você dá litro por quilômetro e no computador do tipo B você dá quilômetro por litro. Essa é a única alteração, é você inverter isso aqui, beleza? Espero que você tenha compreendido. Se você não compreendeu, coloca aí no comentário o que foi que você não compreendeu, que é para eu gravar um vídeo e tirar a dúvida de vocês. E se você gostou desse vídeo aqui e quiser ver mais vídeos como esse, assina aqui o nosso canal, que diariamente nós colocamos vídeos com resoluções do Enem e conceitos matemáticos para ajudar quem tem dificuldade com matemática. Eu desejo bons estudos e até a próxima aula. E agora vamos resolver a questão 148 da prova amarela do Enem 2020. Ela diz assim, olha: a fabricação da bandeira nacional deve obedecer ao descrito na Lei nº 5.700, de 1º de setembro de 1971, que trata dos símbolos nacionais. No artigo que se refere às dimensões da bandeira, observa-se: para cálculos das dimensões, será tomada por base a largura, dividida em 14 partes iguais, sendo que cada uma das partes será considerada uma medida ou módulo, m. Os demais requisitos dimensionais seguem o critério abaixo. O comprimento será de 20 módulos. A distância dos vértices do losango amarelo ao quadro externo será de 1 módulo e 7 décimos. O raio do círculo azul no meio do losango amarelo será de 3 módulos e meio. A figura indica as cores da bandeira do Brasil e localiza o quadro externo a que se refere a Lei nº 5.700. A figura é essa aqui, esse aqui é o quadro externo, aqui está as cores verde, amarelo e azul. Um torcedor, preparando-se para a Copa do Mundo e dispondo dos cortes de tecidos verdes de 180 por 150 cm e amarelo o quanto baste, deseja confeccionar a maior bandeira nacional possível a partir das medidas do tecido verde. Qual a medida em centímetro do lado do menor quadrado de tecido azul que deverá ser comprado para a confecção do círculo da bandeira desejada? Letra A, 27, letra B, 32, letra C, 53, letra D, 63 e letra E, 90. Essas são as opções de resposta. Veja que essa questão, na primeira parte aqui do comando, ele nos dá o que a lei determina sobre as medidas da bandeira. E na segunda parte do comando, ele me dá aqui as medidas que eu utilizarei para responder a questão. Aqui ele diz que um torcedor prepara-se para a Copa do Mundo, dispõe de tecido verde de 180 por 150. Nessa mesma parte aqui ele diz: deseja confeccionar a maior bandeira nacional possível a partir das medidas do tecido verde. Ou seja, o comando já me diz que eu devo partir minha análise do tecido verde, dessas dimensões que ele deu aqui. É por aqui que eu devo começar. E depois ele diz qual a medida em centímetro do lado do menor quadrado de tecido azul que deverá ser comprado para a confecção do círculo da bandeira desejada. Ou seja, eu começo analisando o tecido verde e depois eu vou procurar a medida do tecido azul, o lado do quadrado aqui do tecido azul. O que eu vou utilizar para fazer essa análise? Eu vou utilizar essas informações que ele deu aqui na primeira parte do comando. Eu devo pegar as medidas aqui do tecido verde e verificar o que ele me deu aqui de informações nessa primeira parte. Daí eu parto para a análise do tecido azul. Fazendo isso, eu vou pegar aqui o tecido verde a 180 centímetros por 150 centímetros. Essa é a medida que o torcedor dispõe aqui de tecido verde. E aqui na primeira parte do comando ele diz o quê? Para cálculos das dimensões, será tomada por base a largura dividida em 14 partes iguais, sendo que cada uma das partes será considerada uma medida ou módulo. Os demais requisitos dimensionais seguem o critério abaixo. O comprimento será de 20 módulos, 20 m. Essa largura e esse comprimento é do que trata o tecido verde. O tecido verde está aqui, ó, largura e comprimento. Então, eu preciso pegar esse comprimento aqui, essa largura, e dividir por 20 o comprimento e por 14 a largura, para saber quanto mede cada m desse aqui, cada medida. Fazendo isso, eu pego 180 aqui e divido por 20. Esse zero simplifica com esse zero, e eu faço 18 dividido por 2 é 9. 9 centímetros é o valor desse m aqui. Mas eu preciso saber se essa medida também satisfaz a largura. Eu preciso fazer 9 vezes 14, porque a largura tem que ter 14 partes iguais, e saber se vai caber dentro dessa medida aqui que dispõe o pano. Fazendo 14 vezes 9,
9 vezes 4 é 36, coloco 6 e vai a 3. 9 vezes 1 é 9, 3 é 12. 126 centímetros, então satisfaz. Se eu fizer esse M aqui igual a 9 centímetros, eu terei nesses 180 centímetros 20 partes de 9 centímetros, e nesses 50 aqui eu terei 14 partes de 9 centímetros e ainda vai sobrar um pedaço. Mas não tem problema, porque esse pedaço que sobrar não me faz aumentar essa medida aqui, porque se eu aumentar essa medida, vai passar aqui do comprimento. Então, o valor máximo que eu posso considerar é 9 centímetros. Com isso, eu posso colocar aqui M igual a 9 centímetros. Fiz a análise do tecido verde e encontrei que o M vale 9 centímetros. Agora, eu posso ir direto para o tecido azul, que foi o que ele me deu aqui no comando. Eu faço a análise do tecido verde e em seguida eu procuro o tecido azul. Para encontrar a medida do tecido azul, o tecido azul ele está aqui no círculo. Olha. Ele quer a medida no quadrado, mas eu tenho um círculo. E esse círculo ele me diz quanto mede o raio. O raio é 3,5 m. Se você ainda não sabe o que é o raio é a distância entre o ponto central de uma circunferência e a sua borda. Essa distância aqui é a medida de um raio, que nesse caso aqui mede 3,5 m. Uma vez que ele dá a medida do raio, automaticamente ele dá a medida do lado do menor quadrado. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque com o raio você consegue encontrar o diâmetro e a medida do diâmetro é a mesma medida do lado. Eu poderia dizer direto aqui que o lado do quadrado será igual a 7m. Mas para isso eu vou mostrar para você do que eu estou falando. Se você não conhecer o conceito de raio, diâmetro e circunferência escrita no quadrado, você não vai saber do que estou falando e por isso eu vou lhe ensinar agora. Quando eu falo de diâmetro, eu estou falando de uma corda de uma circunferência que passa pelo centro da circunferência. O que é a corda da circunferência? Uma corda é uma linha que vai de uma borda a outra de uma circunferência. A maior corda de uma circunferência é o diâmetro, que é aquela corda que passa pelo centro. Se eu tenho uma linha que vai de uma borda a outra passando pelo centro, isso é um diâmetro. E se ela está passando pelo centro, significa que a distância entre o centro e essa borda da direita e o centro e essa borda da esquerda tem a mesma medida, porque são dois raios. Ou seja, eu tenho 3,5 m para a direita e tenho 3,5 m para a esquerda. E se eu sei que esse diâmetro mede dois raios, eu posso dizer que o diâmetro dessa circunferência é igual a 7m. Veja, ele me deu o valor do raio e com esse valor do raio eu consigo definir aqui diretamente qual é o valor do diâmetro da circunferência. Se eu encontrei o diâmetro da circunferência, automaticamente eu encontrei o lado do quadrado, porque ele está me dizendo do lado do menor quadrado do tecido azul. O menor quadrado será aquele que tocará as bordas aqui da circunferência. Tentando desenhar um quadrado aqui da borda da circunferência, ele será algo assim. Veja que o quadrado que eu desenhei não atende às condições exatas aqui, como eu falei para vocês. Ele precisa tocar na borda, mas ele está um pouco para dentro. Isso até ajuda no que eu vou explicar para você. Se ele está pedindo o menor quadrado do tecido azul, significa que é um quadrado que ele toca exatamente a borda aqui da circunferência. Porque se ele estiver igual como esse que eu fiz aqui, olha, ele vai ser um quadrado menor, só que não terá tecido suficiente para fazer o círculo, porque eu cortei um pedaço do círculo aqui. Se eu fizer um quadrado maior, que esteja fora aqui da circunferência, aí eu terei tecido suficiente para fazer o círculo, mas isso não será um menor quadrado. O menor quadrado é aquele que nem fica passando aqui para dentro, cortando o tecido azul como eu fiz aqui, e nenhum que fique para fora. Ele tem que passar exatamente em cima da borda da circunferência. E se ele passar exatamente em cima da borda da circunferência, isso quer dizer que esse lado dele aqui, olha, o lado do quadrado, ele terá a mesma medida que um diâmetro. Veja que eu não estou fazendo nenhum cálculo para encontrar o lado do quadrado, simplesmente conceito matemático. O valor do raio eu sei qual é o diâmetro, que é o dobro do raio, e com esse diâmetro eu consigo definir o lado do quadrado. Por quê? Porque se ele está pedindo o lado do menor quadrado, significa que esse círculo aqui ele tem que estar inscrito no quadrado. Logo, eu posso dizer que o lado do quadrado tem a mesma medida do diâmetro e o lado do diâmetro mede 7m. Isso aqui eu posso afirmar de forma direta. A partir daqui, basta eu fazer que o lado do quadrado é 7 vezes... Qual é a medida de m? m é 9 centímetros. 9 centímetros. O lado do quadrado será igual a 63 centímetros. Essa aqui é a medida do lado do quadrado.
Qual a medida em centímetro do lado do menor quadrado do tecido azul que deverá ser comprado para a confecção do ciclo da bandeira desejada? A resposta letra D, 63 centímetros. Beleza? Para resolver essa questão aqui, você faz a conta inicial aqui para encontrar o valor de M, mas a partir daí é só conceito matemático. Se você souber, você vai resolver isso aqui em menos de 1 minuto. Beleza? Espero que você tenha compreendido. Se você não compreendeu, coloque aí no comentário qual é a sua dúvida para que eu possa tentar ajudá-lo, tentar resolver para você. E se você tiver outra questão que você tenha dificuldade ou algum assunto matemático que você tenha dificuldade, manda para a gente resolver e bota aqui, não só para você, como para todo mundo que tem a mesma dificuldade. Se quiser assistir mais vídeos como esse, diariamente nós colocamos vídeos sobre resoluções matemáticas e conceitos matemáticos. Se inscreve aqui no canal para que você possa acompanhar e não perder nada, beleza? Desejo a você bons estudos e até a próxima aula. E agora vamos resolver a questão 150 da prova amarela do Enem 2020. Ela diz assim: a caixa d'água de um edifício terá a forma de um paralelepípedo retângulo reto, com volume igual a 28.080 litros. Em uma maquete que representa o edifício, a caixa d'água tem dimensões de 2 por 3,51 por 4 centímetros. Dado 1 decímetro cúbico igual a 1 litro, a escala usada pelo arquiteto foi 1 sobre 10, 1 sobre 100, 1 sobre 1000, 1 sobre 10.000 ou 1 sobre 100.000. Qual foi a escala utilizada pelo arquiteto? Essa é a pergunta que nós precisaríamos responder. Para responder essa pergunta, precisaremos entender a relação entre grandezas, precisamos saber fazer transformação de medidas e também precisamos conhecer o conceito de escala. Se você sabe fazer isso, você não terá dificuldade de responder a questão. Mas se você não sabe, assiste esse vídeo que eu vou ensinar para vocês agora. Tá? Resolvendo a questão, voltando aqui para reler o comando diz assim: a caixa d'água de um edifício terá a forma de um paralelepípedo retângulo reto com volume igual a 28.080 litros. Então, a capacidade 28.080 litros. A capacidade dessa caixa d'água em tamanho normal é de 28.080 litros. Essa é a primeira informação que ele nos dá. Em seguida, ele diz: em uma maquete que representa o edifício, a caixa d'água tem dimensões de 2 cm por 3,1 cm por 4 cm. Veja que na maquete ele não me dá mais a capacidade, ele me dá as medidas da caixa. E para encontrar a capacidade, para que eu possa encontrar a relação e responder a pergunta, eu preciso calcular essa capacidade aqui da maquete. Eu preciso fazer 2 vezes 3,51 vezes 4. Por ser uma multiplicação, eu posso fazer logo 2 vezes 4, que é mais fácil de encontrar o resultado, e depois fazer por 3,51. Aqui eu preciso tomar um cuidado muito importante, porque 2 centímetros vezes 4 centímetros não é 8 centímetros. O resultado eu não posso colocar 8 centímetros. O resultado é 8 centímetros ao quadrado, porque eu estou fazendo centímetro vezes centímetro. Assim como quando eu for multiplicar o 8 por 3,51, o resultado não será 8 centímetros ao quadrado, será 8 centímetros ao cubo, porque eu terei centímetro ao quadrado multiplicando por centímetro. Então, para encontrar a capacidade dessa caixa d'água aqui representada por essa maquete, eu preciso fazer 2 vezes 4, que vai dar 8, e depois multiplicar por 3,51, e esse resultado será centímetro ao cubo. Fazendo isso, eu tenho 2 vezes 4 é 8, 8 vezes 3,51. 3,51 vezes 8, 8 vezes 1 é 8, 8 vezes 5 é 40, coloco o 0 e vai a 4, 8 vezes 3 é 24 e 4 é 28. Se aqui eu tenho duas casas decimais, aqui eu terei duas casas decimais. 28,08 centímetros cúbicos é a capacidade dessa caixa d'água que está representada aqui nessa maquete. Eu posso colocar aqui 28,08 centímetros cúbicos é a capacidade da caixa d'água na maquete. Então, com isso, eu já tenho a capacidade da caixa d'água em tamanho real e a capacidade da caixa d'água aqui na maquete. Só que nem tamanho real está representado por litro, e aqui na maquete está representado por centímetro. Centímetro é um submúltiplo de metro, e metro é diferente de litro, eu tenho grandezas diferentes. Eu preciso colocar pelo menos na mesma grandeza aqui nesse primeiro momento. Como eu faço isso? Eu faço isso através dessa informação aqui, olha. Ele me deu que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Decímetro cúbico é um submúltiplo de metro. E se ele está me dizendo que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, eu posso dizer que essa capacidade aqui, 28.080 litros, ela é igual a 28.080 decímetros cúbicos. Simplesmente coloquei o decímetro cúbico aqui no lugar do litro, porque essa é uma relação que ele me deu. Aí, se eu comparar com esse valor aqui de baixo, olha, 28,08 centímetros cúbicos,
eu terei duas capacidades, a capacidade em tamanho real e a capacidade da maquete, com submúltiplos de metro. Agora eu estou trabalhando com a mesma unidade aqui, com a mesma grandeza. Não com a mesma unidade de medida, com a mesma grandeza. Aqui relacionada a metro e aqui está relacionada a metro. Só que decímetro é diferente de centímetro. Eu preciso ou colocar tudo em decímetro ou colocar tudo em centímetro. Como as medidas aqui estão em centímetros, eu vou pegar esse decímetro aqui e vou transformar em centímetro, para que eu possa fazer a comparação e encontrar qual foi a escala que o arquiteto usou. Como é que eu faço essa transformação? Para fazer essa transformação, você precisa entender a relação entre decímetro e centímetro. Um decímetro ele é igual a 10 centímetros. E um centímetro ele é igual a 0,1 decímetro. Essa é a relação entre essas duas unidades de medida. O decímetro ele é um múltiplo do centímetro. 10 centímetros aqui representa um decímetro. E 1 centímetro é um submúltiplo de decímetro. Ele é a 10ª parte de um decímetro. Se eu quisesse transformar de centímetro para decímetro, eu faria essa transformação aqui. Como eu quero fazer de decímetro para centímetro, eu vou fazer essa substituição aqui. Eu não vou utilizar isso aqui, eu vou utilizar isso aqui. Assim como no lugar de litro eu coloquei decímetro cúbico, no lugar do decímetro eu vou colocar 10 centímetros. Fazendo aqui embaixo, olha, 28,080 decímetro cúbico. Eu posso dizer que isso aqui é igual a 28,080. No lugar do decímetro, eu vou colocar 10 centímetros elevado ao cubo. Simplesmente troquei esse decímetro aqui por 10 centímetros. Com isso, eu terei 28,080. 10 ao cubo é 1000. Centímetro ao cubo é centímetro ao cubo. Daqui eu tenho 28,080. Multiplicando por 1000, vou só acrescentar 3 zeros aqui, centímetros cúbicos. Veja, o que eu fiz aqui foi transformar 28.080 decímetros cúbicos em 28.080.000 centímetros cúbicos, porque é assim que eu represento essa medida em centímetros cúbicos. Eu tenho a medida em decímetros cúbicos e transformei ela em centímetros cúbicos. Por que eu fiz isso? Porque agora eu posso dizer que isso aqui é igual a 28.080.000 centímetros cúbicos. E aqui da maquete eu continuo com 28,08 centímetros cúbicos. Veja que agora eu tenho a capacidade da caixa d'água em tamanho real e a capacidade da caixa d'água da maquete. Os dois estão representados através de centímetro cúbico. Agora eu posso fazer uma relação aqui entre eles. Qual a relação que existe entre 28.080.000 centímetros cúbicos para 28,08 centímetros cúbicos? Qual a relação que existe entre esses dois valores? A relação que existe entre eles é que esse de cima aqui, se eu dividir ele por 1 milhão, eu tenho esse de baixo. Porque aqui é um número inteiro, tem uma vírgula aqui. Se eu dividir ele por 1 milhão, eu vou correr essa vírgula 6 casas decimais para a minha esquerda. A vírgula vem para cá, que é exatamente esse valor aqui da maquete, olha, 28,08. Então, o que eu tenho é a capacidade da caixa d'água em tamanho normal, 28.080 milhões, né? 28.080.000. Se eu dividir isso aqui por 1 milhão, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu terei como resultado a capacidade da caixa d'água na maquete. Isso aqui é centímetro cúbico, isso aqui é centímetro cúbico. A relação entre esses dois valores é essa aqui. Eu tenho o tamanho real que está dividido por 1 milhão. Só que o que eu encontrei aqui foi apenas a relação entre os dois valores. Peguei a capacidade aqui dada em litro, transformei em decímetro cúbico, depois transformei em centímetro cúbico, fiz o cálculo aqui da capacidade da maquete, fazendo a multiplicação aqui das medidas que ele me deu, e agora eu encontrei a relação entre os dois valores. Eu tenho o tamanho real dividido por 1 milhão. Como eu sei qual dessas escalas aqui representa essa relação aqui entre as medidas do tamanho real e a medida da maquete? Para responder essa pergunta, você precisa entender o conceito de escala. Quando eu digo que essa escala está 1 sobre 10, 1 sobre 100, 1 sobre 1000, 1 sobre 10.000, 1 sobre 100.000, veja que aqui nem tem o valor de 1 milhão, não tem 1 sobre 1 milhão. Se tivesse 1 sobre 1 milhão aqui, você já marcaria 1 sobre 1 milhão achando que estaria correto, e não está. Por que não? Porque essa escala aqui, ela está nesses valores aqui. Olha, eu tenho 3 valores de medida da caixa d'água. A maquete está colocada não em capacidade total, ela está no produto aqui de 3 medidas.
E se eu tenho o produto aqui de 3 medidas, significa que esse meu denominador aqui e esse numerador aqui também será o produto dessas 3 medidas. Não foi assim que nós encontramos a capacidade aqui da caixa d'água na maquete? A mesma coisa é a capacidade aqui do tamanho real. Você vai calcular uma medida, pela segunda medida e pela terceira medida. São 3 medidas diferentes. E cada uma dessas medidas aqui é o que estará nessa escala. Se for 1/10, aqui será o tamanho real dividido por 10, aqui será o tamanho real dividido por 10, aqui será o tamanho real dividido por 10. Mas quando eu multiplicar isso aqui, dará a capacidade total dividido por 1000, porque será 10 vezes 10 vezes 10. Os denominadores aqui serão multiplicados. A mesma coisa se for uma escala de 1/100, aqui eu teria uma medida dividida por 100, aqui teria uma medida dividida por 100, aqui teria uma medida dividida por 100. Então, quando eu fizer o cálculo da capacidade aqui, eu teria a multiplicação dos numeradores, que é a capacidade total, dividido por 100 vezes 100 vezes 100. Assim como se fosse 1000, seria 1000 vezes 1000 vezes 1000. Se fosse aqui de 10.000, seria 10.000 vezes 10.000 vezes 10.000. Então, esse 1 milhão aqui, ele representa um desses valores aqui ao cubo. O que você precisa encontrar é qual desses valores aqui elevados ao cubo dá esse valor aqui, de 1 milhão, que foi a relação que nós encontramos entre as duas medidas. Se eu pensar em 10 ao cubo, 10 ao cubo será 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10 é 100. 100 vezes 10 é igual a 1000. 1000 é igual a 1 milhão? Não é. Então, a escala não vai ser de 1/10. 100 ao cubo. 100 ao cubo será 100 vezes 100 vezes 100. 100 vezes 100 vezes 100, aqui tem 2 zeros, aqui tem 2 zeros, aqui tem 2 zeros. Isso aqui será 1 seguido de 6 zeros. Aqui dá 1 milhão. 1 milhão é a relação que nós encontramos? É. Se 1 milhão é a relação que nós encontramos, então a resposta para a pergunta, a escala usada pelo arquiteto será a letra B, 1/100. Se eu colocar 1000 ao cubo, será 1000 ao cubo. Isso aqui será 1000 vezes 1000 vezes 1000. Tenho 3 vezes aqui. Isso vai dar uma sequência de 9 zeros. 3, 4, 5, 6. Veja, 10 vezes 10 vezes 10 eu tenho 3 zeros, o resultado é 1000. 100 vezes 100 vezes 100 eu tenho 6 zeros, o resultado é 1 milhão. 1000 vezes 1000 vezes 1000 eu tenho 9 zeros, o resultado é 1 bilhão. Mas nós já vimos aqui o valor que representa 1 milhão é 100 ao cubo, que será 100 vezes 100 vezes 100. Novamente relembrando, de onde está vindo esse 100 vezes 100 vezes 100? 10 vezes 10 vezes 10. Esses valores estão vindo desse produto aqui, olha. Esse valor que ele me deu aqui na maquete está numa escala que pode ser 1/10, 1/100, 1/1000, 1/10.000, 1/1 milhão. Se o valor final aqui, a capacidade, está dividido por 1 milhão, significa que eu tenho 3 denominadores aqui que o produto deles será 1 milhão. Porque a escala 1/10 é o valor real dividido por 10, que vai dar 2 centímetros. O valor real dividido por 10, que vai dar 3,51. O valor real dividido por 10, que dará 4. Isso vai dar 10 vezes 10 vezes 10. Se a escala é 1/100, aqui terá a medida real dividido por 100, aqui terá a medida real dividido por 100, aqui terá a medida real dividido por 100. Que no caso vai dar 100 vezes 100 vezes 100, que vai ser 1 milhão. Então, a escala utilizada pelo arquiteto foi 1/100. A escala que ele utilizou para representar uma caixa d'água com uma capacidade de 28.080 litros, através dessas medidas aqui, foi de 1/100. Beleza? Espero que você tenha compreendido. Se você não compreendeu, coloque aí no comentário qual foi sua dúvida, que é para eu gravar um vídeo e tirar a dúvida para você. E se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, que todos os dias nós colocamos resoluções do Enem, assim como de conceitos matemáticos, para que você não se perca mais e não tenha mais dificuldade com matemática. Beleza? Desejo bons estudos e até a próxima aula.